nós escolhemos aqui um tema que é as medidas cautelares pessoais no processo penal e as penas, o novo CP. E isso me marca muito. Ontem ainda eu falava com um delegado de polícia e que muito cordialmente me disse assim: doutor, esse tal de medidas cautelares aí, eu só conheço lá da Lei de Maria da Penha. O senhor está falando dessas medidas cautelares e eu nem estou sabendo o que está acontecendo. O que o senhor quer? Eu digo, eu explico. Na verdade, o que nós temos aí, e o que me assusta, é que hoje no Brasil, a advocacia ainda sofre muito. A advocacia é massacrada. Os nossos clientes são massacrados e o advogado criminalista ou advogado de qualquer lado, ele está ao lado do seu cliente. Se o seu cliente está sendo acusado de algo, o advogado está ao seu lado, de mãos dadas a ele. O advogado quase é o coautor naquele momento da audiência. Por quê? Porque o juiz está no lugar mais alto, o promotor ao seu lado. E a impressão que dá é que o promotor hoje, ele preside os trabalhos junto com o juiz, porque ele fica do lado do juiz, numa posição acima do juiz, como se ele não fosse parte. O Ministério Público, com todas as glórias que tem, ele é parte no processo penal, né? E se coloca ao lado do juiz, ao lado direito do juiz, assim, lá no júri, da mesma forma. Que coisa é essa? Nós temos que começar, acho que já a brigar, por essa mudança de colocação do Ministério Público. Ele é parte no processo penal. Ah, mas ele é custos legis. Que ajude, então, o advogado a fazer justiça, não seja acusador nato. E por que essa minha fala primeira? Essa minha fala primeira tem sentido porque hoje nós temos as medidas cautelares pessoais no processo penal. O que elas são, na verdade? Qual é a intenção delas? Que o judiciário, que o Ministério Público, que a polícia, ao invés de requererem ou decretarem, no caso do judiciário, decretar a prisão preventiva de alguém, pense antes nisso. Pense porque, até 2 anos atrás, realmente nós não tínhamos nenhuma escolha. Ou o indivíduo ficava em liberdade ou ele era preso. Nós não tínhamos escolha nenhuma. E, obviamente, que arbitrariamente, na dúvida, se prendia. Mas hoje não. Isso mudou. Nós temos uma mudança drástica na nossa legislação processual penal e isso está passando desapercebido. Nem as autoridades brasileiras do judiciário ou do Ministério Público, quando requerem, ou da polícia, quando requerem, ignoram que existem medidas cautelares pessoais diversas da prisão. E o que elas são? Elas são um meio termo entre a liberdade e a prisão. E olhe, são um meio termo entre a liberdade e a prisão dentro de um critério de proporcionalidade para decretar uma prisão preventiva no Brasil, pasmem ou não, para se decretar uma prisão preventiva no Brasil, um judiciário brasileiro tem de explicar por que todas as medidas cautelares pessoais diversas são insuficientes. Pasmem vocês, mas o juiz precisaria decidir com várias laudas, e não com 1 ou 2 parágrafos, como vem acontecendo. A advocacia tem que exigir do judiciário brasileiro que ele explique. Nós temos 9 medidas cautelares pessoais diversas da prisão hoje. 9, que podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. Eu posso aplicar para o indivíduo uma ou as 9 medidas cautelares. E o juiz tem de explicar detalhadamente, no processo, por que é que as 9 medidas cautelares pessoais diversas da prisão, que vai desde um recolhimento domiciliar em período noturno e nos dias de folga, que passa pela monitoração eletrônica, que pode haver o comparecimento periódico em juízo, que pode ser pagamento de fiança, que pode ser proibição de frequentar determinados lugares, que pode ser proibição de manter contato com pessoa determinada. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos 9 medidas cautelares, e o que se requer do judiciário é que esse judiciário escreva nas suas decisões. Agora, quando ele decide, ele teria que escrever, olha, vou explicar porque as 9 medidas, uma a uma, são insuficientes no caso. Meu Deus, nós temos 9 medidas cautelares. Será que nós precisamos continuar a decretar a prisão preventiva? Como vemos decretando? Como se não existissem medidas cautelares? Ou será que nós vamos aceitar o mero parágrafo assim? Não são cabíveis as medidas cautelares do caso em concreto, decreta a prisão preventiva. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, isso é uma afronta. Doutor João Carlos, o doutor Raimundo, que tanto brigou para um Estado democrático de direito, esse Estado democrático de direito chegou, vem uma Constituição Democrática de 88, e nós começamos a julgar como se fosse uma ditadura de pequenos parágrafos, uma ditadura de poucas vírgulas, uma ditadura de poucas frases,
Uma ditadura apenas de citação de artigo? Isso é um absurdo. Uma vergonha. Estão massacrando a advocacia brasileira. A bem da meta do CNJ? Que meta é essa do CNJ? Os juízes precisam julgar. E eu falava com o desembargador, colega, de olha, eu sou o único desembargador aqui no meu tribunal, isso em outro estado, esse dia almoçando com ele, que estou com os processos em dia. Todos os outros têm 10, têm 100, têm 200 processos. Eu falei, dá para ler tudo? Ele falou, olha, são casos análogos, enfim. Tá aí o problema. Quando o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, diz assim, nós não podemos julgar pela capa do processo. Processo não tem capa, processo tem conteúdo. Quando o ministro Marco Aurélio diz, nosso tribunal, que é o Supremo, não pode dizer assim, nesse caso precisa ser analisado o caso em concreto. Todo caso precisa ser analisado o caso em concreto. E é isso que nós estamos a brigar aqui. A advocacia está sendo massacrada e às vezes nem vendo isso. Onde um juiz ele diz assim, decreto a prisão preventiva de alguém, pois presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, espeça-se o mandado de prisão, não cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão. Absurdo! Ele tem de trabalhar, tem de escrever agora. Ele tem que começar assim, bom, é caso de inquérito ou caso de processo? Ponto 1. Então, muito bem. É caso de medida cautelar. A prisão é uma medida cautelar pessoal. E nós temos não só essa medida cautelar, nós temos as medidas cautelares hoje que dividem em duas espécies. A medida cautelar de prisão e a medida cautelar pessoal diversa da prisão. Antes nós não tínhamos. Medida cautelar pessoal, a única que nós tínhamos era a prisão. Para ele decretar a prisão preventiva, ele teria que escrever uma a uma. Essa medida cautelar pessoal diversa da prisão não cabe, pois. 2. A medida cautelar diversa da prisão 2 não cabe, pois. Ele teria que explicar as 9. No mínimo, para não dizer nada, ele teria que construir 9 parágrafos para explicar por que essas 9 medidas cautelares pessoais diversas da prisão não são cabíveis ou uma só, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10. Mas sabe o que acontece? E o que é pior? Não sei se é pior decretar direto a prisão preventiva, ignorando as medidas cautelares, ou decretar as medidas cautelares pela capa do processo. O outro absurdo que vem acontecendo, e aí as pessoas recebem com um pouco mais de tranquilidade, eu acho que não deveria receber, alguns juízes fizeram tabelas. E eu não estou aqui para criticar juiz, de forma alguma, mas a tabela, como é a tabela? Eu ouvi de um magistrado assim, olha, aqui na minha vara, a vara é dele, enfim, é como se ele fosse o dono daquilo. Aqui na minha vara funciona assim, se é furto, é uma medida cautelar, roubo, são 4, tráfico, eu aplico 5. Então ele fez uma tabela, ele não quer saber para quem ele está aplicando. Ele está aplicando de acordo com a capa do processo. É de longe, chega lá na porta, o cartorário grita assim, esse é furto. Ele fala, é uma medida. Deixa eu olhar na tabela, esse aqui é roubo. Roubo são 4. E a pessoa? As medidas cautelares pessoais, diversas da prisão, número 1, elas são medidas excepcionais. A regra continua sendo a liberdade. E eles parece que estão esquecendo. Excepcionalmente, de maneira excepcional, não podendo o indivíduo permanecer em liberdade, muito bem, decretamos uma medida cautelar pessoal, com ênfase nas diversas da prisão. Para aplicar uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, tem de haver um binômio. Necessidade. Tem de ser necessária, não aplico por prazer. Necessidade e adequação. Mas a medida tem que ser adequada a quê? Aí é outro problema que nós estamos enfrentando no Brasil. A medida cautelar pessoal é diversa da prisão, ela tem de ser necessária e adequada. Adequada a quê? A lei diz, a gravidade do fato. Aí, pronto, não precisa mais. O juiz diz assim, vejam isso, o crime é grave, trata-se de crime hediondo, ou crime equiparado ao hediondo. Eu apenas digo assim, é tráfico de drogas, o crime é grave porque é equiparado ao hediondo. Eu digo, mas espera aí, será que todo tráfico de drogas, ou suposto tráfico de drogas é igual? E nós não estamos falando de trânsito em julgado. Será que todo tráfico de drogas é idêntico? Será que aquele indivíduo que trafica 500 quilos de cocaína é o mesmo que trafica 5 gramas de maconha?
Ontem ainda recebi uma ligação de um advogado do interior, a Daniela sabe disso, nos procurando para fazer uma defesa, sustentação oral aqui no tribunal, fazendo um trabalho no Tribunal de Justiça, e disse, olha, é um absurdo. Eu sou advogado criminalista, semana passada a juíza disse assim, olha, era meio quilo de cocaína, cliente primário, tá? Ela aplicou uma pena de 1 ano e 8 meses. Ontem, um caso, só que eram 5 gramas de maconha, ela condenou por tráfico e não aplicou 1 ano e 8 meses. Ela aplicou 5 anos e 8 meses e disse para ele assim, olha, se o senhor estiver insatisfeito, recorra. Ele falou, mas a semana passada, a senhora aplicou o parágrafo 4º do 33 aqui, se o senhor estiver insatisfeito, o senhor recorra. Isso é um absurdo, isso é uma afronta, isso é uma vergonha. O judiciário tinha que se envergonhar dessa juíza. Teria que ir para a corregedoria um caso desse. Um absurdo. Ou seja, ela está considerando o que nesse caso? O que ela pensa naquele dia, naquela tarde. E é isso que tem acontecido nas medidas cautelares. Nós estamos padronizando, está errado. Ministro do Supremo Tribunal Federal padronizando. Quando ele substitui prisão preventiva em crimes contra a administração pública, ele está aplicando 6 medidas cautelares. E o mais interessante, nós tivemos um caso no Acre, que envolvia o filho, o sobrinho, né, do governador do Acre. O que aconteceu? O que o ministro disse? Disse assim, olha, estou substituindo a prisão preventiva, eram 15 pessoas, por 6 medidas cautelares diversas da prisão. Ele achou que estava de bom tamanho. E aplicou proibição de manter contato as pessoas entre elas mesmas, etc. Nem leu padrão, sabe por quê? Porque dentro daquelas 15 pessoas, existiam 2 grupos de 3, que eram mãe, pai e filho, moravam na mesma casa. E aí, Rui, eu não sou da área, mas eu digo, olha, acho que é uma nova forma de separação. Enfim, tem a separação do Código Civil, agora, e agora tem a separação do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. Enfim, imagina, um ministro do Supremo fazendo isso. Ele não sabe o que está fazendo. Não leu o processo. Ele aplicou 6 medidas para todos os 15. Isso é inconcebível. Sabe por que é inconcebível? Porque ali entre os 15 pode haver coautor, mas pode haver partícipe. Será que a figura do coautor do partícipe é tão forte como do autor? Obviamente que não. E tudo isso eu chamo a atenção de vocês. Pelo fato de eu estar sendo denunciado, estar sendo investigado, ou em um inquérito que investiga 10 pessoas, será que entre aquelas pessoas, elas são idênticas? Será que entre elas existem reincidentes e primários? Será que entre elas existem pessoas menores de 21 anos e maiores de 21 anos? Será que entre elas existe aquele partícipe moral e existe o partícipe material? Será que existe o coautor que executa o crime? Tudo isso tem que ser levado em consideração. O judiciário tem que descer as minúcias nessas medidas cautelares, porque elas são medidas extremas. Isso não está acontecendo. Nós estamos transformando o direito penal e o direito processual penal numa fórmula matemática, obra de engenharia jurídica. Isso é um absurdo. 3 medidas. Se é roubo, 4, 5, 10, se é estupro, então é só prisão. Então mas é crime hediondo. Quando se fala da gravidade do crime, a lei não está falando da gravidade em abstrato do crime. A lei está falando da gravidade em concreto. Um crime pode ser de tráfico, um crime pode ser de estupro. E ele é grave em abstrato porque ele é tido como crime hediondo. Mas em concreto, como é que esse crime foi praticado? O crime foi de estupro. Mas que estupro foi esse? Olha, a mulher estava na rua, viu o homem, ela sacou de um revólver, apontou a arma para o homem, e tocou a parte pudenta do homem sobre as vestes num dia de frio, menos 2 graus. O homem estava com 4 blusas e ela toca a parte pudenta do homem sobre as vestes. No dia seguinte, ela encontra outro homem, tira toda a roupa daquele homem e ainda pratica ato de conjunção carnal. E ele consegue entre a vida e a conjunção carnal, ele prefere a conjunção carnal. Enfim. Bora. Alguns preferiam a vida, mas ela, no caso, ele prefere a conjunção. E aí eu digo, o fato é o mesmo? Obviamente que não. Foi estupro? Foi estupro. É crime com gravidade em abstrato? É crime com gravidade em abstrato. É crime hediondo? É, mas a gravidade em concreto de um e de outro é completamente diferente. Esse é o ponto que nós precisamos anotar. O judiciário brasileiro está aplicando gravidade do crime só pelo fato de ele ser hediondo, taxado como hediondo. Nós temos que olhar o caso em concreto, como é que aquele fato foi praticado em concreto. Esse é o ponto
para se aplicar 1, 2, 3, 4 ou 10 medidas, ou 9 medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Então, a medida cautelar deve ser necessária, mas adequada à gravidade do fato. E número 2, a pessoa do agente. Às vezes, o fato pode ser até grave em concreto, mas eu preciso analisar a pessoa do agente. E se eu tenho aqui na Praça da Sé um rapaz de 19 anos de idade que todo dia pratica furtos, rotineiramente sai de casa como um trabalhador, horário certo, e vem aqui e continua praticando furtos. E num determinado dia ele teve ajuda, contribuição de um senhor primário de 90 anos de idade, que mora a 30 quilômetros do fórum, tem problemas de saúde e ganha um salário mínimo por mês. O judiciário diz, esse rapaz pratica furtos reiteradamente, vou aplicar contra ele 8 medidas cautelares pessoais. E, já que o indivíduo colaborou com ele, aquele senhor de 90 anos de idade, que mora a 30 quilômetros do fórum, recebe um salário mínimo, tem problemas de saúde, aplica 8 também. Tá certo isso? Isso é desproporcional, não é adequado à pessoa. O fato é o mesmo, mas as pessoas têm condições pessoais diversas. Esse é o ponto. O rapaz de 19 anos já era reincidente, pratica fatos todo dia. E para ele, né, já está na frente do tribunal aqui, é só subir a escada e cumprir a medida cautelar. Agora aquele senhor, imagina, cumprir uma medida cautelar de todo dia estar no fórum. Ele não consegue. Então, isso tem que ser visto. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos aplicando a prisão para o processo, nós estamos aplicando a medida cautelar para o processo. Não é só para o processo, é para a pessoa. Não é só para o fato, é para a pessoa. Eu tenho que olhar a gravidade em concreto, o juiz tem que mostrar, na decisão dele, em quais folhas dos autos o senhor viu a gravidade em concreto. Em quais folhas dos autos o senhor viu a condição pessoal dele, que não é adequada para receber uma medida, mas sim 10 medidas, 9 medidas. É isso que se espera do Poder Judiciário. Decisões onde o magistrado fique até as 9 da noite, como vocês ficam nos seus escritórios, nos seus gabinetes, que os magistrados cheguem às 9 da manhã, às 8 da manhã, às 7 da manhã, como vocês chegam nos seus escritórios, como nós chegamos no escritório, e se preocupe, porque ele tem prazo para decidir, como nós temos prazo. O advogado tem prazo próprio, e o juiz? O prazo é impróprio. Isso é um absurdo. Tem que se debruçar, tem que escrever, tem que se preocupar com o documento, tem de mostrar. Isso não está acontecendo. Então, há proporcionalidade no que está acontecendo hoje? Obviamente que não. Mas, se nós sairmos do Código de Processo Penal, e o segundo motivo aqui é falar das penas do Código Penal brasileiro, nós vamos encontrar um show de horrores nas penas do Código Penal brasileiro. Agora, e vamos analisar o futuro. Nós já temos um projeto de novo Código Penal. Foi elaborado em 7 meses. Era para ser elaborado em 6, elaborado em 7. O novo Código Penal brasileiro terá 543 artigos. De 361 passa para 543. E já explico por quê. Vamos analisar hoje qual é a nossa situação de pena no Brasil. Bom, as penas no Brasil são divididas em 3 espécies: privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Não nos interessa nesse primeiro momento falar da restritiva de direitos e da pena de multa. Nos interessa falar da pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ainda que teatralmente hoje no Brasil, ela é dividida em reclusão, detenção e prisão simples. E aí começa o show de horrores. Vamos imaginar filosoficamente por que eu tenho a pena de reclusão, por que eu tenho a pena de detenção, por que eu tenho a pena de prisão simples. Filosoficamente, é assim: os crimes mais graves receberão pena de reclusão. Os crimes intermediários, detenção. E as contravenções penais, algumas delas, receberão prisão simples, porque outras só recebem pena de multa. E aí começa o grande celeuma. A nossa doutrina de manuais, ela costuma dizer assim, a pena de reclusão, e ela copia o artigo 33 do Código Penal, mas a pena de reclusão, ela pode ser iniciada, pode ter início no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no regime aberto. Por sua vez, a pena de detenção nunca pode iniciar no regime fechado. O condenado a uma pena de detenção, não importa a quantidade da pena,
não importa a quantidade da pena, o condenado a uma pena de detenção, na pior das hipóteses, ele inicia o cumprimento dessa pena no regime semiaberto, ou pode iniciar no regime aberto, nunca iniciar no regime fechado. Sem prejuízo, obviamente, ele pode regredir para o regime fechado, mas iniciar o cumprimento da pena de detenção no regime fechado nunca. Daí, obviamente, você percebe que a pena de detenção, ela é menos grave do que a pena de reclusão. Teoricamente, isso é muito bonito, isso é filosófico. Agora vamos olhar na prática. Qual é o critério para escolher a pena de reclusão e detenção para aplicar para o crime? Eu vou criar um crime hoje no Brasil. Vou criar um crime hoje no Brasil e quero escolher a pena. Reclusão ou detenção? Qual é o critério? O critério é esse aqui, ó, caneta na mão. Quem tem a caneta na mão escreve o que quer. Sabe o problema? Nós não temos um critério. Vocês percebem que não temos um critério? Os crimes apenados com detenção são crimes com pena máxima no limite até quanto? E os crimes apenados com reclusão? O limite da pena mínima é quanto? Não tem. Já perceberam isso no Brasil? Se vocês olharem o Código Penal, nós temos um Código Penal no Brasil e 120 leis penais. Você enlouquece se você pegar crime a crime, pena a pena. Por que você enlouquece? Porque você encontrará, seja no Código Penal, e aí é o problema, ou seja, nas leis especiais, crimes apenados com detenção, cuja pena é superior a crimes apenados com reclusão. Crimes apenados com detenção que são mais graves do que crimes apenados com reclusão. Eu vou dar aqui apenas um exemplo. Olha, imagine que eu seja uma mulher e estou prestes a ter o meu filho. Estou em estado puerperal. Em estado puerperal, influenciada pelo estado puerperal, eu tenho uma dúvida. Eu mato o meu próprio filho durante logo após o parto, ou eu furto uma caneta do hospital? Disseram para ela, e ela não é jurista, que a pena de detenção é menos grave do que a pena de reclusão. Então, ela não teve tempo de ler o Código Penal, mas entrou na internet e conseguiu ler rapidamente o início, pena, detenção e reclusão. Aí ela viu que o furto tem pena de reclusão. Ela disse que o furto é muito grave. Mas quando ela foi olhar o crime de infanticídio, o infanticídio tem pena de detenção. Então ela opta por o quê? Pelo infanticídio. Só que depois, durante o processo, ela vai olhar a pena, a quantidade de pena. Ela vê que o infanticídio tem pena de detenção. Deveria ser o crime menos grave do que os crimes apenados com reclusão, obviamente. Só que ela percebe que o crime de infanticídio tem pena de 2 a 6 anos. E o furto da caneta, de 1 a 4. E ela que estava em estado puerperal, ela chega à inimputabilidade, pela loucura, porque ela não consegue entender. Ela diz, eu não sou jurista. Mas me disseram, eu estava lendo um livro, ou alguém me falou, que a pena de reclusão é mais grave do que a pena de detenção. Eu, então, optei por praticar um crime apenado com detenção. Mas a hora que eu fui descobrir, a pena de detenção é superior à pena de reclusão. Isso é constitucional? Será que isso não fere o princípio da individualização da pena? Será que não está na hora de alguém questionar isso no Supremo Tribunal Federal? E o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer? Que isso é certo? E se assim não fosse, eu vou colocar em xeque outra questão. Onde já se viu um crime contra a vida ter pena de detenção? Mais ainda, imagina que essa mulher, um infanticídio não, mas vamos dizer que ela estava grávida. Grávida, ela disse, eu não quero esse filho. Eu não quero esse filho. Mas ela estava na dúvida entre praticar o autoaborto e furtar a caneta. Ela olha para a caneta, olha para a barriga, olha para a caneta, olha para a barriga. Mas aí ela é um pouco mais cautelosa nesse momento. É a segunda gravidez dela. Ela lê o Código Penal agora. Ela lê o Código Penal, se debruça, para não ter erro.
se eu cometer o autoaborto ou furto à caneta. Ela leu com muita calma, leu toda a doutrina e, sem dúvida nenhuma, ela decidiu. Tenho de cometer o autoaborto. A pena é de 1 a 3 anos. O furto da caneta é de 1 a 4. Quanto vale a vida no Brasil? Quanto vale a caneta no Brasil? Vejam o tamanho do absurdo que nós estamos a enfrentar no Brasil. Nós temos problemas gravíssimos. Gravíssimos. Nós nos perdemos ao longo dos anos. Não tem mais nenhum padrão. Os crimes apenados com reclusão, muitos deles têm pena menor do que os crimes apenados com detenção. E crimes apenados com reclusão, que os bens jurídicos são mais relevantes, por exemplo, no caso do exemplo a vida, tem pena menor do que crimes apenas contra o patrimônio. E o que é pior ainda, você chega a ter crimes no Brasil apenado com detenção com pena de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos de detenção? E a maioria dos crimes contra o patrimônio são todos apenados com reclusão, e a maioria a pena é de 1 a 4. Desculpe, mas está tudo errado. Nós nos perdemos no meio do caminho. Um exemplo que se usa, você tem crimes contra a administração pública, e ainda eu conversava com a doutora Daniela no caminho para cá, e ela falava dos crimes de corrupção, enfim. Eu dizia, mas nos crimes de corrupção no Brasil, ela dizia, olha, tem que ser punido. Eu digo, concordo. Mas tem um detalhe que eu não consigo entender. Como é que um crime contra a administração pública no Brasil pode ter pena mínima de 2 e pena máxima de 12? Eu não estou dizendo que a pena máxima é muito. Eu estou dizendo que a pena mínima, talvez, a diferença entre o mínimo e o máximo não faz sentido. Você não pode ter uma diferença entre a mínima e a máxima desse jeito. 2 anos mínimo, 12 anos máximo. Onde já se viu? Então, eu preciso entender o seguinte, esse crime é grave ou ele não é? Porque se eu sou condenado à pena mínima, o regime é aberto. E substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Se eu sou condenado à pena máxima, é fechado. Então, qual é a gravidade, afinal, desse crime? Precisa ter um padrão, precisa haver uma proporcionalidade entre a pena mínima e a pena máxima. Percebem isso? Existe um caso que é fantástico também no Brasil, que eu não consigo entender isso. Existe um caso daquele indivíduo que, e aí, o advogado tem, principalmente o advogado que atua na Justiça do Trabalho, tem sofrido muito isso. Os juízes do trabalho, eles têm um faro para crime de falso testemunho que só eles têm. Eu nunca vi. São especialistas em falso testemunho. É assim, ó. O senhor é testemunha da reclamante? Sou. Que horas o reclamante entrava na empresa? 7h30. Testemunha do reclamado agora. O senhor, que horas ele entrava na empresa? Olha, eu via ele postado no balcão de trabalho a partir das 8 horas da manhã. Sentença. Reconheço que o reclamante entrava às 7h30 na empresa. Cópia dos autos envie para o Ministério Público porque entendo que houve crime de falso testemunho da testemunha da reclamada. Eles não sabem, desculpe, a diferença de percepção para mentira. A percepção que a testemunha da reclamada tinha, qual era? Que ele entrava às 8 porque ele via às 8 no balcão. E aí todo mundo responde pelo crime. O advogado também deve ter orientado. O advogado induziu? Então, se o advogado ofereceu até dinheiro, o advogado é partícipe, instaura-se inquérito policial. O dono da empresa? O dono da empresa certamente ofereceu dinheiro para mentir. Sabe qual é a pena? Mínima 3, máxima 4. Vocês já viram isso? Uma pena que tem mínimo de 3 e máximo de 4 no Brasil? Artigo 343 do Código Penal. E aí eu fico maluco. Eu digo, mas e aquele que tem mínima de 1 e máxima de 4? Eu entendi que havia um patamar. Todo crime que tivesse pena mínima de 1, a máxima seria 4. Mas aí eu vou começar a ler, e eu vejo que tem crimes que tem pena mínima de 2, máxima de 4. Mínima de 3, máxima de 4. A bagunça é generalizada dentro de um mesmo código.
O mesmo código tem pena mínima de 1, eu estou partindo com a máxima de 4. Máxima de 4 tem mínima de 1, tem mínima de 2, tem mínima de 3. Só não tem mínima de 4 para 4, obviamente. Isso é proporcional? Isso fere o princípio da individualização da pena? Pensem nisso. Pensem nisso. Se eu confrontar a pena do furto com a pena do autoaborto, será que a pena do furto não é inconstitucional porque ela não é desproporcional para mais? Porque ela é maior do que a pena do autoaborto e é crime contra a vida humana intrauterina? Vale mais qual bem jurídico, o patrimônio ou a vida? Senhores do céu, onde nós chegamos no Brasil? Um absurdo, uma vergonha, mas não é só. E alguns crimes no Brasil? Nós temos um problema, mas esse é mais técnico, que o legislador escreveu assim, pena, vocês já devem ter visto isso, detenção, aí ele coloca lá uma pena de detenção, geralmente de 1 a 3 anos, ou multa. Sabe o que ele acabou de falar? Que a pena de detenção de 1 a 3 anos vale igual a pena de multa. Já viram isso? Já pararam para pensar nisso? Nós temos um crime no Brasil que a pena é de detenção de 2 a 4 anos ou multa. Sabe o que ele fez? Ele dissolveu 2 a 4 anos na multa. E o juiz, quando condena, olha o erro. Se você olhar tecnicamente nessa sentença, o juiz erra. Ele diz assim, condeno, então passo a dosimetria da pena. E aí ele aplica a pena privativa de liberdade. E às vezes aplica no mínimo 2 anos, substitui por 2 restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e multa. E aí o réu sai feliz, falando, não vou precisar ficar preso? Não. O advogado teria que questionar. Devia que ter embargar de declaração. Como embargar a declaração? Doutor, por que o senhor escolheu a pena privativa de liberdade e não a multa? Ele teria que explicar. Por que naquele caso ele aplicou a pena privativa de liberdade? Porque o legislador, no preceito secundário, ele disse que a pena tem que ser privativa de liberdade ou então só a multa. E por que ele não aplicou só a multa? E vou mais além. Se eu posso substituir aquela pena privativa de liberdade só por multa, isso está escrito no preceito secundário do tipo penal, será que aquela infração penal, mesmo que tenha pena mínima de 2 anos e máxima de 4, será que ela não comporta nenhum benefício da Lei 9.099, não? Tem um precedente do STJ já nesse sentido, em que pese a pena mínima ser de 2 anos, o STJ disse, eu vou aplicar a suspensão do processo no caso, porque suspensão condicional do processo se aplica para a pena mínima de até 1 ano. Mas como o legislador escolheu que aquela pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa só, ele tirou o caráter de gravidade daquela pena privativa de liberdade. Ele equiparou a gravidade à pena de multa. E será que não cabe embargos? Não cabe nós chegarmos ao STJ com essa matéria? Nós estamos num momento de insegurança. Se você olhar com esses olhos, a insegurança é completa. Ok? E nós estamos muito mal no Brasil. Insatisfeitos com a aplicação das penas que se substituem por restritiva de direito. Absurdamente. Não é? Mas não é só. E o que nós temos para o futuro? O que o novo Código Penal faz? O que o projeto do novo Código Penal fez? Olha, eu confesso realmente que a comissão de elaboração do novo Código Penal é uma comissão que merece aplausos e não as críticas que estão... Aí eu não estou falando do conteúdo ainda. Mas eles foram nomeados para elaborar um projeto de Código Penal em 6 meses. E sabe qual era a proposta que fizeram para eles? A proposta é de um professor nato de Direito Constitucional, senador pelo Mato Grosso, Pedro Tax. O professor Pedro Tax, e senador agora, ele é membro do Ministério Público Federal, ele disse assim, sabe o que a gente tem de fazer? No Brasil tem 120 leis penais. Tem crime que está na lei que também está no código. É um negócio maluco no Brasil. Você acha crime para tudo. Da bis in idem
Tem 3 crimes, tem lei da Lei 8.137, crime tributário, que é igual a crime contra a administração. É um negócio maluco no Brasil. Dá para escolher. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar pegar todas as leis especiais principais, condensar isso no Código Penal brasileiro. Então, para vocês terem uma ideia, se entra em vigor o novo Código Penal brasileiro, lei de drogas está revogada, porque vem para o corpo do Código. Crimes ambientais, Estatuto da Criança e Adolescente, todos os crimes. Tá? Crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, crimes de trânsito e outros mais. Poderia ficar aqui mais uma hora falando. Eles pegaram as principais leis penais no Brasil, revogam e trazem os crimes para o Código Penal. Eu acho isso mais justo. Porque às vezes você não sabe nem que lei que existe mais no Brasil. Quando você reforma leis, você não consegue acompanhar. Olha, uma coisa eu fiquei tão abismado, no final de 2012, 2011, entrou em vigor uma lei que falava sobre os planos de saúde. Olha, o plano de saúde, enfim, né, as pessoas têm direito a isso. Aí 2 artigos finais. Muda-se o Código Penal. Muda-se o Código Penal. Eu falei, deve ser alguma coisa sobre plano de saúde, né? Olhei lá, crimes contra a fé pública. Falei, mas o que tem a ver? Não tinha nada a ver, porque não tinha momento ali. Nós colocamos os artigos para passar, senão não passava esse ano. Imagina isso. Como é que você sabe que mudou? Então eles estão tentando condensar. Ficou com 543 artigos. Obviamente que o projeto precisa ser melhor discutido. Quantas audiências públicas aconteceram? 5 audiências públicas e 2 seminários. Obviamente que isso é pouco. Lado positivo. Nós tivemos o maior número de pessoas na comissão eram advogados. Esse foi um lado positivo. Deu muita ênfase ao advogado. Um juiz só, promotores, enfim, procuradores, mas a maioria advogados. Então isso foi bom. Mas como é que eles transformaram as penas no novo Código Penal? Olha que até acho interessante. Hoje, nós temos 3 espécies de pena, que é a privativa de liberdade, a restritiva de direito e multa. Lá no novo Código Penal, o nome privativa de liberdade não existe mais. Como também não vai existir reclusão, não vai existir detenção e não vai existir prisão simples. Eu explico por quê. Vocês viram a bagunça que está entre reclusão e detenção hoje. E o que eles resolveram fazer? Ele falou assim, como é que eu vou criar a pena de reclusão? Eu teria que criar um padrão, então. Ou seja, a pena de detenção teria que ter um máximo, e a partir do máximo da pena de detenção é que eu criei o mínimo da pena de reclusão. Mas ficaria muito difícil. Ia ser um jogo de números matemático que demandaria anos. Então, o que eles fizeram? Eles acabaram com a pena privativa de liberdade. No lugar da privativa de liberdade, haverá a chamada pena de prisão. Então, o crime terá assim, por exemplo, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena, prisão. De 1 a 3 anos, por exemplo. Tá? No caso, será de 6 meses a 2 anos o furto no Brasil, e ele passa a ser crime de ação penal pública condicionada, o furto. Tá? Só para dar um exemplo. Então, nós teremos pena de prisão. Não corre o risco da detenção, da reclusão, aquela desproporcionalidade. Obviamente que outras desproporcionalidades virão. Você vai falar, esse bem jurídico não é tão relevante, a pena é muito alta. Mas eles estão tentando equilibrar aí. Então, não existirá mais reclusão, detenção e prisão simples, nós teremos a pena de prisão. E aí ele escolhe o mínimo e o máximo. Tá bom. Alguns crimes têm a pena modificada, como é o caso do furto. A pena do furto diminui. Tem um crime no Brasil, que é o crime de falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de produtos com fins medicinais ou terapêuticos, que é o crime do artigo 273 do Código Penal, que é crime hediondo. Porque vocês lembram que no ano de 98 passou a ser crime hediondo? Porque existia um grande laboratório no Brasil que vendia pílulas anticoncepcionais e elas estavam... foi um lote, né? Foi um lote, né, Rui? Lembra? Foi um lote, só um lote, que estavam com farinha. E as mulheres, algumas engravidaram, transformaram em hediondo. E sabe qual é a pena mínima desse crime? 10 anos.
Pena mínima é 10. Então, imagine que agora esse crime aplica para qualquer produto com fim medicinal ou terapêutico. Praça da Sé aí, eu estava passando agora, e vi lá um rapaz, isso aqui é bom para dor, né? Não é, doutor João Carlos? Bom para dor, isso aqui é bom para dor. Eu paro, pergunto, falando, isso serve para quê? Doutor, ele tinha uma lista do que servia. Eu digo, acho que eu não chego lá, eu não vou precisar de tanto. Eram para 17 males. Enfim, 17 males. Você mesmo fabrica? Sou eu mesmo, está aqui. E eu olhei para aquele senhor, né, um senhor que você percebia sofrido, trabalhador do dia a dia. Eu falei, é um criminoso hediondo. Eu falei, se a polícia chega aqui, eu não falei para ele, obviamente, né? Ele ia rir na minha cara, enfim. Se a polícia chega aqui e prender o senhor em flagrante, o senhor terá uma pena mínima de 10 anos. Saia daqui, vá cometer homicídio simples, que é melhor. Por quê? Porque o homicídio simples tem pena mínima de 6 anos. Vai estuprar alguém que tem pena mínima de 6 anos e também é hediondo. Vai roubar. Não trabalhe assim mais não. Roube, que a pena mínima é de 4. Vire um estelionatário, que a pena mínima é de 1. Mas não faça mais esse trabalho honesto aqui. Porque o senhor será condenado a uma pena mínima de 10 em regime fechado e o crime é hediondo. Olha esse absurdo. É proporcional essa pena? Dia 14 de agosto de 2013, então há 2 meses atrás, o TRF da Terceira Região reuniu o Conselho Especial. Precisa ver que bonito. Especial, todos estavam lá. Para julgar se esse crime do 273 era constitucional ou não. Vem o relator. O relator faz um voto maravilhoso. Diz, é inconstitucional. Como é que eu posso condenar uma pessoa nesses termos a uma pena de 10 anos mínima? Ministério Público Federal sustenta oralmente. É inconstitucional. Primeiro desembargador que vota. É inconstitucional. Os demais 18 desembargadores. Não é inconstitucional, não. 18-2. Se não é inconstitucional, o que ele é, então, essa pena? Pensando nisso, a comissão do novo Código Penal já transforma essa pena. Esse crime, no novo Código Penal, terá pena mínima de 4 anos, que eu acho ainda muito, e máxima de 8, mas já é alguma coisa. Alguns juízes, preocupadíssimos com isso, quando condenam a pessoa no 273, sabe o que eles estão fazendo no Brasil? Aplicando a pena do tráfico de drogas, porque a pena do tráfico mínima é 5. Um crime equiparado a esse seria o tráfico de drogas, né? A mais boa vontade que o juiz tenha, me desculpe, mas o juiz aplicar por analogia pena, me arrepia. Pena por analogia não dá. É melhor que aquele juiz não aplique pena, então, isso aqui é inconstitucional. O melhor seria isso. Né? A pena por analogia não dá, gente. Tem um artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Há o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, dizendo nulo um crime, nula a pena, se na prévia lege. Por mais boa vontade que tenha o juiz, não dá para declarar, não dá para aplicar pena por analogia. Mas já é alguma coisa. Pelo menos alguém do judiciário se comove que não dá para aplicar para um senhor que está vendendo ali o produto medicinal dele na Praça da Sé. Ele tinha um produto também medicinal para a pele. Né? Eu falei, para que serve? Para a pele ficar mais brilhante. Óleo, pode ser óleo. Enfim, a pele ficar brilhante, óleo tá bom. Não pode tomar sol. Não pode tomar. Mas veja, 10 anos não faz sentido. Então, no novo Código Penal, nós teremos essa pena de prisão e eles arrumam algumas penas. Melhora-se bastante as penas. Não resolve-se, obviamente, precisa ser melhor discutido. Nós teremos aí pena restritiva de direito, elas continuam. Só que uma pena restritiva de direitos, nós temos 5 penas restritivas de direito, hoje. Né? Prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, perda de bens e valores, limitação de final de semana e interdição temporária de direitos. Hoje são 5. No novo Código serão 4 penas restritivas de direito. Uma pena restritiva de direito, que é a perda de bens e valores, ela passa a ser uma pena própria. Ela vai começar a estar prevista em alguns tipos penais. Pena, perda de bens e valores. Sabe o que acontece?
O presidente, o coordenador geral da comissão, um amigo pessoal, uma das cabeças mais fantásticas, um dos sujeitos mais inteligentes que eu convivo na minha vida, que é um procurador-geral que é um procurador da República aqui de São Paulo, chama Luiz Carlos Gonçalves. Ele prestou, na vida dele, 9 concursos, ele foi aprovado nos 9 em primeiro lugar. Enfim. E ele é professor de Direito Constitucional, e um dia ele disse assim, acho que eu vou dar aula de Direito Penal. E aí ele disse assim, eu vou prestar o concurso de Direito Penal na PUC, para ser professor. Ele prestou, foi aprovado em primeiro lugar, ele é professor de Direito Constitucional. Enfim. Então eu digo para ele, olha, continue dando aula de constitucional, não venha para o meu lado. Enfim. E o que ele fez? Ele falou, olha, veja só, para alguns crimes, só pena privativa de liberdade é bobagem. Ou a pena privativa de liberdade. A perda de bens e valores talvez seja pior. Alguns crimes financeiros, né, a perda de bens e valores seja melhor do que a multa, enfim. Então ele fez isso. E eu acho que merece elogios, né? Então nós temos mais uma pena. Nós temos hoje prisão restritiva de direitos, perda de bens e valores e multa. No novo Código Penal nós teremos 4 penas. Uma espécie de pena restritiva de direitos passa a ser pena própria. Os regimes de prisão hoje, no Código Penal, via de regra, indivíduo condenado até 4 anos, o regime aberto, superior a 4 e até 8, semiaberto, superior a 8, é fechado. Muda pouca coisa. O que muda pouca coisa? No novo Código Penal, o indivíduo que é condenado a uma pena a 4 anos, ele já pode iniciar no semiaberto. Hoje, em regra, só é aberto. Lá, no novo Código Penal, o indivíduo condenado a uma pena de 4 anos pode ser no aberto ou no semiaberto. Outra coisa, novo Código Penal. Condenado a uma pena de 8 anos, hoje, basicamente, condenado a uma pena de 8 anos, o regime é semiaberto. Superior a 8 seria fechado. Lá, no novo Código Penal, já condenado a 8 anos, pode já iniciar no fechado. Endurece um pouquinho. Já endurece um pouco. Mas, de outra forma, de toda maneira, algumas outras coisas ficam melhores. Por exemplo, progressão de regime. O que nós temos hoje de progressão de regime? Olha, 1/6. 1/6, agora se for crime hediondo, equiparado hediondo, 2/5 e 3/5. Eles foram mais sensíveis lá. Disseram, não. Eles criaram várias frações para progressão de regime. Eles olham mais a pessoa. Porque hoje é interessante. Se eu sou multirreincidente em crime doloso, e não cometi crime hediondo, mas sou multirreincidente em crime doloso, eu progrido com 1/6. Agora, se eu sou um indivíduo primário, cometi um crime na minha vida só, e fui condenado, eu vou progredir igual esse multirreincidente, com 1/6. Não faz sentido, é desproporcional para mim, que nunca cometi crime. Perceberam isso? Então eles fazem, agora no novo Código Penal, uma progressão. Se você é primário de bons ou de maus antecedentes, a fração é uma. Se você é reincidente em crime doloso, a fração é outra. Se você cometeu crime hediondo, a fração é outra. Se você é reincidente em crime hediondo, a fração é outra. Ou seja, é muito mais justo. Porque hoje aquele que é primário, ele é castigado pelo sistema. Se você percebe. Eu sou primário, progrido com 1/6. E aquele que é reincidente em crime doloso? Progride com 1/6 também. Qual a diferença faz ser reincidente em crime doloso ou primário no Brasil para fins de progressão de regime? Nenhuma. Perceberam isso? Ninguém questiona também. Está errado. Isso fere o princípio da individualização da pena no que diz respeito ao seu cumprimento. Alguém precisa questionar isso. Será que há proporcionalidade disso? Se nós pensarmos assim, veja o absurdo. Veja a situação. Olha que interessante. E para ter livramento condicional no Brasil? Para ter livramento condicional, se você praticou crime hediondo, é 2/3. Mas se eu pratiquei crime hediondo e sou reincidente em crime doloso, não reincidente específico, obviamente em crime hediondo, mas se eu pratiquei um crime hediondo, fui condenado, mas sou reincidente também em crime doloso, você tem livramento condicional com quanto? 2/3, mais de 2/3. E eu que sou primário cometi um crime hediondo, eu terei o livramento com quanto? 2/3. É desproporcional. É desproporcional. O que eu estou vendo é o crime que ele cometeu agora, e não estou vendo a pessoa dele.
Se eu cometer o crime hediondo, é mais de 2/3. Não importa se eu sou reincidente em crime doloso, se eu sou multireincidente, se eu sou primário. O que eu quero dizer, obviamente que eu não quero arrumar o mundo, mas o que eu quero colocar, e eu não quero doutrinar ninguém, e também dizer que tudo que eu falei até agora foi só no aspecto provocativo. Pode ser que eu nem concorde com nada que eu falei. Eu só provoquei, para a gente pensar. Pode ser que eu não defenda nenhuma dessas teses, e eu não gosto de dizer eu defendo isso ou defendo aquilo, porque quem eu sou o senhor da razão. Nós estamos entre colegas de profissão aqui. E eu sempre falo, né, Rui, que eu fico até meio incomodado de ficar aqui assim, aqui em cima. O ideal é que a gente tivesse uma mesa redonda para a gente conversar. Porque nós somos colegas de profissão. Não há hierarquia. Me deram o microfone e eu estou falando. Mas talvez vocês sabem muito mais no dia a dia, na prática, trabalhando. Nós temos uma advocacia do dia a dia, forte, advogamos, mas você também tem os seus casos. É tão bom ouvir o colega, né? Respeito tanto o colega, nós somos iguais. Enfim. Mas tudo isso é provocação. Para dizer, será que está tudo certo, tudo certinho? Será que esses manuais que a gente compra aí, que fica conceituando, dando conceito, está certo? Será que não está na hora da gente mudar os livros? É isso que eu venho me questionando muito. Quando você tem um problema prático, você vai na livraria e compra o manual, vê se você resolve o problema prático. Resolve? Não. Aí deixa eu ler o crime. Está lá no manual. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. E o que me deixa morto de raiva, tentativa. É possível, mas de difícil configuração. Quando eu leio isso no manual, eu interpreto assim, eu acho que pode, mas não sei dar o exemplo. O que eu quero dizer é que às vezes, já num determinado momento, os manuais já não servem mais. E eu venho questionando muito, venho levantando muitos livros aí, fazendo um estudo disso, venho vendo livros interessantíssimos. Manual de prisão e soltura sob a ótica constitucional. É um puta de um livro legal pra gente, que advoga. Né? Direito processual penal sob a ótica constitucional. Olhando todos os artigos do Código de acordo com os princípios constitucionais. Processo penal constitucional. A motivação das decisões penais. Mostrando que as decisões penais têm que ser motivadas. Mas não é copiar artigo, é motivar. Não é dizer, eu copio o parecer do Ministério Público, acato como razões de decidir o parecer do MP. Já perceberam? Mas o STJ diz que pode, porque é o princípio da motivação per relationem. O STJ diz que pode. E quando o MP, no parecer dele, escreveu assim, se trata de uma grande quadrilha de bandidos perigosos, e o juiz já no começo do processo acata esse parecer, o juiz já não pode mais julgar o caso. O juiz já pré-julgou. Se o juiz acatou o parecer do MP que diz que eles são bandidos perigosos, acabou o processo. Perceberam? Os manuais não falam isso. Esse é o ponto. Algumas editoras se debruçam mais e ouvem mais alguns autores. Por exemplo, a RT. Ela tem algumas obras que fogem do padrão, mas que para o advogado servem demais. Demais para o advogado. Direitos e garantias individuais e fundamentais do cidadão. E aí eles discutem desde a prisão, desde tudo. Então você tem na RT hoje uns 10 livros que para o advogado é uma bênção. É onde ele vai encontrar alguma coisinha para poder questionar uma decisão de maneira mais fundamentada. Porque os manuais não trazem esse. Não trazem. Nem se fala de recurso, né? Livro de recurso no Brasil, Ave Maria. Nós temos lá livros que, enfim, você não consegue encontrar nenhuma solução para nada, né? E aí nós temos o vício hoje. A doutrina, vocês já perceberam isso? A doutrina cita a jurisprudência e a jurisprudência cita a doutrina. Eu encontrei um amigo que é doutrinador e vende demais. Ele tem mais de 8 livros pela Saraiva. Outro dia ele me falou assim, Cury, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele estava feliz, eu achei que ele fosse casar, ou fosse ter um filho, eu não sei. Fui citado mais de 1000 vezes pelos tribunais brasileiros, o meu livro. Então agora o que eu faço? Eu pego essa jurisprudência que me citou e ponho no meu livro. Ou seja, acabou pensamento jurídico no Brasil. Primeiro, eu nem sabia que isso existia. Ele tem um jeito de ficar pesquisando se citaram ele. Enfim, se citaram ele, ele pega e cita também as pessoas. E aí fica o círculo vicioso, ninguém mais pensa, só cita.
Ah, mas e o que me dá raiva ainda mais, na condição de advogado, é quando eu vejo um ministro do Supremo dizendo o seguinte: bom, realmente essa questão é interessante, sim. Mas essa corte já julgou isso aqui. Já existem precedentes nesse sentido, então vou ficar com o precedente. Ele está dizendo assim: olha, realmente ele tem razão, mas eu não quero pensar nisso não. Vai mudar o precedente, dá muito problema. Vamos manter o precedente. E quando o ministro diz: neste caso tem que ser avaliado o caso em concreto, os outros não. Os outros nós não lemos. Então nós estamos num problema muito grave no Brasil, né? Primeiro, que a Constituição Federal ela tem que ser interpretada. E tem que ter. Existiam 2 livros chamados Direito Penal Constitucional, tem o Processo Penal Constitucional. Ou seja, e tem disso assim: mas quem escreve Direito Penal Constitucional e Processo Penal Constitucional é garantista. Eles nem sabem o que eles estão falando. Garantismo pode ser o garantismo positivo e negativo. O garantismo negativo é a favor do réu e o positivo é a favor do Estado. Se você equilibrar isso, numa análise constitucional, você é garantista. Todo mundo tem que ser garantista. Uns são garantistas para o bem e outros para o mal. Se você equilibra isso, olhando a Constituição Federal, obviamente que não dá certo hoje no Brasil. Nós temos uma Constituição de 88, um Código Penal de 40 e um Código de Processo Penal de 42. Não pode dar certo. Não pode dar certo. Obviamente que se nós formos interpretar, né, o Código de Processo Penal para e passo e o Código Penal para e passo, vai dar inconstitucionalidade. Fato isso são exemplo das penas e das medidas cautelares. Dá inconstitucionalidade. Né? Nós precisamos de um novo Código de Processo Penal, um novo Código Penal, mas que interprete a Constituição, aos olhos da Constituição. Nós não temos vocação para ser constitucionalistas nem democráticos, a realidade é essa. Você já percebeu que o Código de Processo Penal, toda a matéria ele fala: decisão tem que ser fundamentada, decisão tem que ser fundamentada, decisão tem que ser fundamentada? Para que o Código de Processo Penal precisa escrever que a decisão tem que ser fundamentada se existe um princípio constitucional da motivação das decisões judiciais? Imagina. É a mesma coisa que o código, tem que subir para cima, hein? Subir é para cima, descer é para baixo, subir é para cima, descer é para baixo. Mas isso é de conhecimento público notório, que sobe para cima e desce para baixo. Nós não temos vocação, gente. Ah, mas isso é porque o código é antigo. Não. A própria lei 12.403, que mudou as medidas cautelares, que criou as medidas cautelares no Brasil em 2011, fala que a decisão tem que ser fundamentada. Para que dizer que a decisão tem que ser fundamentada? Se isso é princípio constitucional, não faz nenhum sentido. E aí eu coloco a indagação. Para onde nós vamos? Que situação nós estamos hoje? Está certo isso? Será que está certo eu ficar feliz que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares? Será que está certo eu ficar feliz que substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Ou nós temos que ir um pouco a mais? Essa é a questão que se coloca, né? Então, enfim, eu acho que eu até falei demais, mas eu acho que, né, se eu ficar à vontade, eu vou ser indelicado, eu vou ficar falando de coisas outras, enfim. Mas eu quero, antes de mais, né, dizer a vocês, tem um caminho, e esse caminho hoje é a advocacia. Eu confio muito no advogado. O advogado está do lado do seu cliente sofrendo. O advogado, ainda mais aquele que está atuando na área criminal, ele é quase corréu. Ele é coacusado. No mínimo, ele é partícipe. Né? Ele é tratado mal. E quando ele questiona o juiz, porque o juiz errou, e o juiz diz assim: na minha vara é assim. Aqui é assim, doutor. O senhor fala depois. Doutora, só um detalhe. Agora o Código de Processo Penal mudou, e quem começa fazendo as perguntas para as testemunhas de defesa diretamente é o advogado, pela ordem. Aqui, doutor, é assim. E o STJ já disse que isso é apenas nulidade relativa. Eu pulo da cadeira. Apenas nulidade relativa, doutor. Então a senhora está reconhecendo que está cometendo uma nulidade relativa? Confessando? Se fosse fora daqui, será que não seria uma contravenção penal só? O meu cliente só cometeu um crime apenado com detenção, então a gente pode ficar por aí. A senhora desrespeita a lei aqui dentro, ele desrespeitou lá fora, o desrespeito não é tão grande, é uma nulidadezinha relativa da senhora, e o dele é um crimezinho apenado com detenção. Vamos ficar por aqui para a audiência e a senhora arquiva os autos? Esse artigo 212 do Código de Processo Penal que a senhora falou que gera nulidade relativa, foi declarado inconstitucional pelo Supremo, doutora? Não foi. Então por que a senhora desrespeita? E é assim. É uma vergonha. Mas é isso, né? Entre tiriricas e coronéis, desmandos, arbitrariedades, nós continuamos num Brasil,
de desmandos e a advocacia continua sendo massacrada, mas com a cabeça erguida e encontrando seu lugar. Pessoas como vocês, como nós aqui, e eu cumprimento a advocacia paulista em nome do Dr. Rui Martins, nós continuamos eretos, apanhando, levantando e seguindo à frente, porque é com a advocacia que nós construímos a jurisprudência. O juiz não constrói jurisprudência, o juiz não cria tese. O promotor não cria tese em direito penal. Quem cria tese é o advogado. E nós vamos continuar criando tese, vamos fazer valer até as altas cortes desse país. Até que eles estudem melhor a matéria, até que eles nos ouçam um dia. E até lá, nós vamos caminhando. Senhores, olha, muito obrigado pela gentileza de estarem aqui, viu? Até a próxima.